Tem gente que nunca se sentiu parte de algo, até mesmo parte da sua própria família. Olha só, tem gente que cresceu se sentindo fora, cresceu sem um lugar na mesa, sem um nome na lista, sem direito à herança. E é exatamente para essa pessoa que Deus está falando o texto de Romanos, capítulo 9. Ou seja, o texto vai dizer que ele pega um povo que não era dele e chama agora de filho. Se você já se sentiu dessa forma, fora da família, se você já se sentiu fora da igreja, mesmo estando na igreja, se você já se sentiu fora da vida, dos relacionamentos, eu quero dizer uma coisa: esse vídeo é para você, fica até o final desse vídeo. Então, para a gente poder entender aqui, Paulo ele escreve em Romanos, meus amigos, capítulo 9, versículo 24. Presta atenção nesse texto. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. E aí, ele vai citar Oséias, ele vai citar o profeta Oséias no verso 25 que diz: Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, eu a chamarei da minha amada. Tem todo um contexto nesse texto acerca de os judeus terem rejeitado e Cristo Jesus veio e morreu no lugar da humanidade para que nós fomos reconciliados como filhos amados de Deus. Mas olha só, esse texto ele vem de uma história real. Por quê? Oséias, um profeta menor do Velho Testamento, ele tinha um filho que se chamava de forma proposital, de forma profética: Não é meu povo. Sim, era um nome profético, um sinal de que Israel tinha de fato se afastado tanto de Deus que ele parecia ter perdido o pertencimento. Ele parecia ter perdido o nome de ser um povo de Deus. Então, Deus, ele está contando uma história, esse texto ele conta uma história, mas essa história não termina com um nome de rejeição. Verso 26 desse texto que nós estamos lendo vai dizer o seguinte: E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são mais o meu povo, ali eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Presta atenção, no mesmo lugar da sua rejeição, no mesmo lugar onde você não se sentiu parte, no mesmo lugar onde a rejeição foi declarada, a filiação, a identidade, a paternidade de Deus, ela é anunciada. Então, o lugar da sua rejeição, o lugar onde você nunca se sentiu parte, pode virar o lugar da sua adoção, porque a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Então, olha só, eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Tem alguma área da sua vida que você carrega um nome que não é seu? Um rótulo que talvez alguém te deu de que você era rejeitado, de que você está fora disso porque isso é só para as pessoas melhores, de que você não vai ser próspero, de que você não tem condição de viver uma coisa maior porque isso é só para um grupo seleto de pessoas, de que você não serve, de que você não pertence. E no meio de todos esses rótulos, de todas essas situações, o inimigo usou isso e agora você aceitou isso como uma verdade para você. Agora, por que isso importa agora? Porque a gente vive uma cultura que mede o valor por engajamento, por aprovação. Quantas pessoas curtiram Quantas pessoas muitas vezes você fica pensando que estão curtindo a sua vida? O quanto você se importa quando você usa as suas redes sociais e você fica vendo ali quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas curtiram o seu post. Agora eu quero dizer uma coisa: o problema é que quando você não se encaixa nesse lugar, na sua família, no padrão, na igreja, sabe o que vai acontecer? É muito fácil você aceitar o nome de rejeição como se fosse uma identidade definitiva sua. Só que, de fato, meus amigos, nós precisamos entender uma coisa, que o evangelho, ele não trabalha com rótulo definitivo de fora. O evangelho trabalha com adoção. O evangelho trabalha com adoção e essa adoção reescreve o seu nome e a sua história. Então, para comigo e pensa uma coisa importante. Se Deus de fato fez isso com o povo inteiro,
Ele pode fazer isso em qualquer área da sua vida, em qualquer sentimento que você esteja, em qualquer momento que você passe. Por quê? Porque nenhuma área da sua vida está fora demais de um lugar onde pode ser transformado pela paternidade de Deus e pela identidade de filho quando você reconhece e visualiza isso. Agora, repara uma coisa, no verso 26 desse capítulo que nós estamos vendo aqui falando, tem uma declaração que faz a total diferença. Então o texto vai dizer: não servos do Deus vivo, mas filhos, não seguidores, mas filhos. Ou seja, presta atenção nisso. Então, ele está falando de filhos do Deus vivo. Ou seja, vivo não é enfeite. Vivo é um contraste a uma mentira, a um engano, é um contraste a um pai distante, a uma religiosidade fria, a um Deus com letra minúscula de estátua que não pode adotar ninguém, que não tem relacionamento com ninguém. Agora, por um outro lado, a declaração diz a respeito do quê? Um pai vivo que chama, um pai vivo que procura, um pai vivo que reescreve o nome daquele que é chamado para um destino profético. Então, é isso que o texto de João 12 está dizendo, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Efésios 1:5 vai dizer: Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, nenhum desses textos fala de merecimento, nenhum desses textos fala de performance, fala de chamado. Ou seja, você não entra na família de Deus corrigindo o seu currículo e corrigindo a sua postura e arrumando os seus pecados. Não é esse o caminho. Você entra sendo chamado. E o nome novo de Deus para você é filho amado, filha amada. E nesse lugar de relacionamento que você vai sendo transformado e o próprio Pai vai organizando a sua vida e vai alinhando a sua vida. Então você não vence o pecado por você mesmo ou por disciplina, mas por uma transformação quando você aceita o chamado de ter um relacionamento e de viver como um filho. Então, Deus não esperou você merecer para te chamar de filho. Entenda isso definitivamente. Ele te chamou por meio de Cristo e o merecimento nunca foi um ponto importante, nunca foi o ponto inicial. Talvez você tenha carregado um nome de que você de fato se via, não falando de forma verbal, mas você se via como não sendo uma pessoa que ia viver para Deus, que não é o povo de Deus. Por anos, talvez na família, nos relacionamentos, você sempre se sente fora de alguma coisa porque você não tem pertencimento, porque a rejeição está falando constantemente na tua forma de pensar, está te roubando daquilo que o Pai de amor tem para você. Mas no mesmo lugar aonde esse nome foi declarado sobre você, onde essa rejeição veio, pode ser o lugar aonde Deus quer trocar o seu nome, onde o Pai de amor quer te encontrar e trocar o seu nome. Por quê? Porque você não nasceu para rejeição. Você não é rejeitado, você não é rejeitada. Você é um filho ou você é uma filha do Deus vivo. Então, se essa palavra te alcançou, comenta aqui embaixo: eu sou filho. Eu sou filha. Eu leio cada um desses comentários. E na descrição desse vídeo eu deixei alguns links que vão te ajudar para que você possa continuar essa jornada de transformação de mentalidade. Vai lá, nós temos o livro Filho, temos também a comunidade Mentalidade de Filho, onde você pode estar lá gratuitamente recebendo conteúdos que vai te transformar, que vai te alinhar ao coração do Pai, ao coração do Filho, para que você possa viver como um filho amado do Pai. E também um e-book 10 erros que todo pregador comete, como evitá-los, para que você possa cumprir a missão do teu Pai, vivendo para o chamado dele para a sua vida. Então, entenda uma coisa definitivamente: você não é um povo de fora, você é filho, você é filha. E se esse vídeo te tocou, eu te peço uma coisa: se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, deixe o seu comentário aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.